Bom, então aqui, pessoal, eu estou refazendo o vídeo porque no vídeo anterior eu acabei me estendendo demais. Eu achei que eu não fui essencial nos pontos que eu queria tocar. E como eu estou me recuperando de uma gripe, aqui o estado do Paraná é terrível, né? O clima aqui ele muda assim repentinamente do calor para o frio, assim, não há saúde que aguente, né? Não há garganta que aguente. Então, como eu fiquei pigarreando muito, isso aí irrita também as pessoas, né? Então aqui, quero começar expressando meu agradecimento a todos os amigos que se inscrevem no meu canal e comentam os meus vídeos, né? Eu não vou conseguir puxar de memória todos os amigos que comentam, né? Mas todos estão fazendo sempre comentários inteligentes, muito melhores, comentários que superam os meus vídeos, né? São verdadeiras aulas, né? Repletos de referências bibliográficas, de referências históricas, com argumentos e raciocínios perfeitos. Né? Quero agradecer a todos vocês por enriquecerem isso aqui e instruírem a mim também, né? E aqui, com relação a esse tema Black Metal, Lords of Chaos, eu quero agradecer a estes, ao, a Stefane Majorri, né, meu anjinho aqui, que está sempre também contribuindo, me corrigindo, e a outra, a Miss Entropy, também que é outro anjinho com o qual eu agreguei amizade aqui, também que vem colaborar bastante, ao canal Memoir Maladi, né, ao novo amigo aqui, Edinho, Heitor Damasceno, ao Carlos Eduardo, todos vocês estão comentando, estão sendo extremamente gentis e estão, como eu disse, estão produzindo comentários que são verdadeiras aulas. Então, eu sou muito grato a vocês por enriquecerem o meu canal, ok? Então, pegando aí nessa, puxando o gancho já para o que eu quero comentar, quando eu comentei sobre as minhas impressões do filme, eu tinha feito uma pesquisa anteriormente sobre, né, o filme Lords of Chaos. Eu pesquisei bastante no YouTube sobre outras pessoas comentando a respeito do filme. Né? YouTubers brasileiros, né? Pessoas que curtem o rock, que curtem metal e que decidiram, né, expressar, né, as suas impressões a respeito do Lords of Chaos. E que o que eu achei assim bastante decepcionante, porque assim, os comentários dessas pessoas se resumiram basicamente no seguinte, vamos dizer, se limitaram, né, basicamente ao seguinte, em resumir o enredo do filme, em concordar ou discordar de certas coisas, né, dentro dos eventos ali né, que estão relatados no filme, em elogiar a produção do diretor e em seguida a maior parte deles enveredou para o que? Para o elogio das bandas, para o elogio do rock, do metal, enfim, eu vejo ali que existe uma parcela significativa de fãs de rock, de heavy metal, que estão ali presos num universinho muito limitado, muito pequeno, que, vamos dizer assim, impede eles de perceber um contexto maior no qual essa cultura está inserida. E é óbvio que ali no Lords of Chaos, né, os eventos que estão relatados tanto no livro quanto no filme, eles fazem parte de um contexto histórico bastante complexo, que envolve, sim, ideologia esquerdista, sobretudo, entre outras coisas. Você não vai dizer que a Noruega está sendo. A Noruega ali, né, a Escandinávia, assim como outras regiões da Europa, é claro que estão sofrendo com a ação comunista há décadas, né? A invasão comunista, que ela pode se proceder de diversas maneiras, sobretudo, né, desde de Antônio Gramsci, né, o grande ideólogo comunista italiano, e conforme ali o que o próprio professor Olavo explica, né, a questão da revolução cultural ela é muito penetrante e ela se faz de modo insensível, né, vai atingindo as pessoas sem que elas percebam. É aquela coisa do senso comum modificado. Né? Então ali, por exemplo, para exemplificar, né, o que eu quero comentar a respeito do Lords of Chaos, né, da situação ali que o livro Lords of Chaos relata, né, em termos de um contexto cultural e político bastante complexo, eu quero pegar, vamos voltar aos anos 60.
né? Tem, vamos dizer, pegar duas bandas, duas, três bandas dos anos 60, que são o tipo de banda psicodélica, né? O Grateful Dead, Jefferson Airplane e, vamos dizer, Mothers of Invention, do Frank Zappa. Três bandas cujo estilo é psicodélico. O Mothers of Invention então, é uma salada de coisa, né? Mas eram, vamos dizer assim, eram artistas que mergulharam nessa onda, nessa moda. Mas o vamos dizer assim, com o que mais eles estavam relacionados? A gente sabe que muitos membros tanto do Jefferson Airplane como do Grateful Dead ou o próprio Frank Zappa estavam envolvidos com outras atividades, né? Que não necessariamente atividades remuneradas e nem que eles se tornassem os representantes dessas atividades. Só que eles eram, vamos dizer, basicamente assim, ativistas, né? Qual que foi uma das correntes em termos de revolução cultural ou de contracultura? Uma corrente que predominou bastante nos anos 60 e que teve um mentor bastante, vamos dizer assim, influente, uma pessoa que exerceu um papel ali, não era só uma figura de um mestre distante, já falecido, uma pessoa que estava ali presente, né? E que exerceu uma influência sobre os jovens. Você tinha a corrente que era a disseminação das drogas, sobretudo do LSD e da maconha, por exemplo. E o representante dessa corrente era o Timothy Leary, que era um cientista, um professor, né, de alto quilate, graduado em Harvard, e que promoveu esse movimento da utilização do LSD com fins supostamente terápicos e espirituais. Ou seja, aquele que vai abrir as portas, o tipo de substância que vai ajudar as pessoas a abrir as portas da sua percepção, ver coisas a mais, né? Basicamente, uma das pessoas que ajudou a estimular isso, infelizmente, foi o Aldous Huxley, que escreveu o livro As Portas para a Percepção, que relata experiências dele com mescalina. O Aldous Huxley, para quem não sabe, é um dos grandes escritores da Inglaterra. Escreveu, entre outros clássicos, A Ilha e O Admirável Mundo Novo. Mas que no fim da vida acabou sendo, vamos dizer assim, cooptado ali pelo movimento beatnik e entrou nesse universo aí da, da, das drogas, aí, vamos dizer assim, né? Nessa corrente aí das substâncias, né? Então essa onda ali cresceu, essa onda, o espalhar essa crença supostamente científica de que as drogas, sobretudo o LSD, estavam ali dando um up na mentalidade, no espírito das pessoas, o que ocorreu ao longo do tempo, né? Ao longo da década? Pessoas morrendo, a década mesmo. Aliás, no próprio livro Lords of Chaos, quando ele vai fazer um breve histórico do rock, ele coloca ali a geração hippie, né, a passagem dos anos 60 para os anos 70, foi marcada por morte, por overdoses, por violência, por assassinatos. Você tem ali o show do Gimme Shelter, do Rolling Stone, que o show está pontilhado de ocorrências de violência e termina com um assassinato. Você tem ali o Charles Manson, né, doutrinando um grande grupo de jovens hippies alucinados, né, e desta feita promoveu diversos assassinatos em Beverly Hills, né, perseguindo pessoas famosas, né, supostamente inspirados nas músicas do White Album dos Beatles, né. E você vai dizer, mas que ligação tem uma coisa com outra, né? Não, tudo isso forma um contexto histórico. Aqui eu estou juntando poucos elementos ainda. E quais seriam as ligações disso com o comunismo? Tudo a ver, cara. Né? Tem tudo a ver com revolução cultural. É só você estudar o assunto. Então o Timothy Leary promoveu essa corrente aí, LSD, sobretudo voltado para a juventude, e nada melhor do que você poder contar com o apoio das bandas, né? As bandas de rock. O rock estava explodindo ali nos anos 60. E nada melhor do que contar com o auxílio das bandas que também, cujos membros também estavam, né, mergulhando de cabeça nessa onda, né, da espiritualidade LSD. Ou seja, já tinha esse envolvimento, né?
Então, todo aquele momento ali, né? Por mais que hoje a gente escuta aí, eu escuto os discos do Grateful Dead, o Jefferson Airplane, eu escuto aí os discos do Frank Zappa, né? Dos Beatles, enfim. Eu não preciso me drogar, né? E as músicas também não me deixam doidão. Mas lá, naquele momento, eles estavam sendo utilizados para isso. Sobretudo os shows, né? Os shows de rock, muitos eventos, né? É, com aqueles efeitos tecnológicos de arte psicodélica, né? Aquele conjunto de imagens disformes, de cores, né? De luzes, né? As músicas, né? Sempre, vamos dizer assim, os, os roqueiros, né? Entrando na vibe ali da psicodelia, fazendo aqueles solos intermináveis, e as pessoas iam para o show já, né? À base de LSD, porque eles sabiam, né? Tava tudo mais ou menos interligado, as pessoas, né, estavam, né, dentro da onda, utilizando bastante LSD né, para sentirem-se mais próximos, né, do cosmos, né, e mais com a ajuda de todo aquele aparato ali cultural pop. É claro que tudo isso aí só intensificou mais a coisa. E é claro que só podia terminar em desordem, só podia terminar, né, em mortes, morte por overdose, em violência, enfim, como aconteceu, foi se estabelecendo também um certo caos. Hum? Isso que eu estou elencando aqui pouquíssimos elementos históricos ali. Então, mas tudo aquilo forma um contexto. Então, né, passando os anos, chegando ali na Noruega, né, na Escandinávia, na Noruega, Oslo, os músicos de black metal, né, que a princípio ali eram banda de jovens despretensiosos, mas que estavam ali formando as suas bandas, pretendendo gravar, fazer shows, e de repente um deles, né, estando já por um motivo ou outro, por um fator ou outro, envolvido ali com uma entidade comunista, que era a Red Andang, né, o Steinarset, o Euronymous, como eu disse, está lá documentado no livro e em outras fontes, né, e em entrevistas, né, com músicos de black metal, ele sim fez parte, né, ele participou desse grupo comunista e certamente dali ele tirou a inspiração para se formar o quê? Para se montar vamos dizer, um outro grupo ideológico. É o que ele fez. É o que ele não foi um mentor de toda aquela coisa, criou o Inner Circle. Não estavam querendo espalhar o terror, a morte, enfim, e não fizeram isso mesmo. Não incendiaram igrejas, né? Não se estimulou assassinatos. Você tem ali, como eu já comparei ali o suicídio do Dédio com o Kirillov, e tudo isso, né, o suicídio do Dédio já não ajudou a intensificar toda essa coisa meio insensível, meio caótica, meio um tanto revolucionária? Já. Mesmo que a coisa pareça um evento isolado, ele não é um evento isolado. E mesmo que você queira considerar um evento isolado, todos aqueles eventos ali registrados no livro Lords of Chaos, sobre, né, as bandas de black metal, aqueles eventos ali né, de depredações, incêndios, assassinatos, eles têm mais a ver com o quê? E se formos considerando um movimento isolado e se comparado a algum movimento ideológico ou cultural, ele tem mais a ver com o quê? Com o cristianismo ou com o comunismo? Hum? É essa a questão. Né? Então, dado que ali já tinha os jovens todos um tanto enfeitiçados com aquela coisa do metal extremo e do satanismo e do querer impressionar, né? E dado que um deles tinha esse dom carismático de conseguir tornar-se ali um cara que vai liderar o grupinho e que era um cara que estava sendo influenciado já por um grupo comunista, você vai dizer que não tem nenhuma ligação, nenhuma relação uma coisa com a outra? É isso que eu estou tentando explicar. Claro que tem. E agora, vou fazer um parênteses aqui. Karl Marx, né, o pai do comunismo é o Karl Marx. Né? Basicamente, o comunismo foi fundado por meio do opúsculo, né, Manifesto do Partido Comunista
lançado em 1848, de onde se desdobraram todas as internacionais comunistas, posteriormente a União Soviética, né? Para quem não conhece a história do Karl Marx, você pode pegar lá a biografia escrita por Paul Johnson, né, historiador, grande historiador do século XX, em que ele conta ali que na juventude Karl Marx, o pai do comunismo, ele escrevia odes ao demônio. Hum? Ele era assim, um satanista, né? E isso, um historiador de alto quilate que está documentando sou eu, né? Outra, né? A relação que eu fiz entre o conteúdo do livro Lords of Chaos e o conteúdo do livro do clássico do Dostoiévski, Os Demônios, né? Você tem lá, no século XIX, um grupo de jovens revolucionários que formam, vamos dizer assim, que tentam espalhar ali um caos pela cidade onde moram, né? De modo a tentar estabelecer uma, um Estado socialista, né, já todos preparados, né, pela geração anterior, né, todos influenciados pela geração anterior, colocando em prática aquelas atitudes, né. Você tem no filme também incêndios, depredações. No livro dos demônios, você tem lá igrejas sendo depredadas, né. Tem até numa das cenas você tem lá o prefeito da cidade está dentro de uma das igrejas ortodoxas, né, que foi depredada pelos grupos de jovens revolucionários, e ele diz: nem mesmo Deus está seguro nessa cidade. No final você tem lá um incêndio, esses jovens revolucionários tocando fogo numa colônia lá, numa favela, que seria uma favela, né? E você tem um assassinato entre eles, um se suicidando, você tem o Kirillov. Quer dizer, tem toda uma relação, né, que, como eu disse, no meu entender, é bem óbvia, ela é bem clara. E tudo está relacionado com o quê? Com a propagação de um movimento socialista, que por conseguinte está fundado em algo muito mais obscuro, que vai ter a ver com a ação demoníaca. O próprio título do Dostoiévski já diz, os demônios. O que são aqueles grupos de jovens metaleiros na Noruega, se não, vamos dizer assim, demônios também, agindo mais ou menos dessa maneira, mais ou menos como está documentado no livro do Dostoiévski. Você vai dizer que não tem nada a ver? Não, alguma coisa tem a ver. Entende? Então, sempre as coisas estão inseridas num contexto histórico muito mais complexo e as pessoas têm que, como eu disse, tem que sair um pouquinho daquela esferinha de idolatria do rock, do metal, para expandir seu horizonte de consciência, perceber mais coisa. Isso não quer dizer que você precise deixar de curtir o rock and roll ou o heavy metal. Eu mesmo curto, faço disso até um meio de estudo, um meio de compreensão das coisas. Hum. É, e as bandas em si, elas nada têm a ver com a coisa. Mesmo porque até no filme Lords of Chaos ele não está focando necessariamente na banda, na música, está focando nos eventos. É claro que você pode curtir, pô, adoro Mayhem, uma banda excelente, Mayhem, Dark Throne, Burzum, Mortal, claro, né? A gente tem que saber separar. O Varg Vikernes é um cara talentoso para música, mas olha só, olha as atitudes dele diante, as reações dele diante do filme aí, Lords of Chaos, estão revelando exatamente o caráter dele. É uma pessoa que não sabe focar na realidade, né? Um cara que descreve friamente, né, o assassinato de que ele mesmo foi protagonista, apenas para criticar a atitude do diretor do filme, que resolveu filmar a cena desse assassinato de um modo um pouco diferente, embora com o mesmo resultado, já mostra o caráter do Wagner, que ele não consegue focar no essencial. Ele está focando nas picuinhas. Não, não, eu não dei várias facadas, eu matei ele com uma estocada na testa. Né? É um detalhe de somenos, né? Quer dizer, o Vargas ele provou ali a inépcia dele, intelectual, entendeu? E o quanto ele foi contaminado com questões ideológicas, porque se o questão ali, o grupinho ali que formava o Inner Circle pretendia espalhar uma espécie de caos, né, ou de, 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 de movimento revolucionário, seja por meio do satanismo, seja por meio de um resgate do paganismo, dá no mesmo. A questão ela é toda anticristã. Né? E tudo isso é sim prato cheio para movimentos comunistas internacionais.
Como eu disse, tem um trecho no livro Os Demônios de Dostoiévski que ele fala, os dois líderes ali dos jovens revolucionários falam que as pessoas não precisam, ou não há necessidade de haver um compromisso explícito com o movimento revolucionário. Né? O Verkovensky lá, no livro do Dostoiévski, ele fala: um professor que zomba de Deus para os seus alunos em sala de aula, ele está do nosso lado. Um juiz que absolve um assassino, né, sabendo que o cara é um assassino, está do nosso lado. Né? Então a questão é promover uma desagregação de valores, uma inversão de valores e tornar o ser humano algo, né, uma coisa, um fator, algo útil para um determinado movimento. E aliás, o Estiarset, né, ou Euronymous, ele expressou ideias desse tipo. Né? Aliás, não tem um áudio, alguém publicou há uns anos atrás aí um áudio dele, acho que foi a última entrevista que ele concedeu pouco antes de ser assassinado, né? Foi para uma rádio lá na Noruega, não é? Tem um áudio ele falando, o jornalista vai entrevistando ele e lá pelas tantas, acho que dá uns 10 minutos, lá pro finalzinho da entrevista, o jornalista pergunta para ele se todo o incêndio que estava sendo promovido às igrejas por meio do Inner Circle se era um meio de provocar os cristãos. Aí ele diz, o Hieronymus diz, sim, nós queremos provocar os cristãos e queremos torná-los exatamente como nós, agressivos, né, e perigosos como nós. Né? Nós queremos que eles se tornem militantes. Ou seja, o que ele quer dizer com essa palavra militante? Né? Quando você fala em militante, você está, obviamente, se referindo a movimentos revolucionários. Ou seja, se pretendia ali exatamente puxar, fazer uma armadilha para que os cristãos se tornassem tão ruins quanto eles. Então, quer dizer, está tudo mais ou menos relacionado. Então não tem como se dizer que é um evento totalmente isolado, que eram rebeldes sem causa. Não eram. Eles certamente não tinham motivo para estar fazendo isso, mas fizeram. Num período onde você tinha a Guerra Fria, você tinha a suposta queda da União Soviética em 1991, você tinha a queda do Muro de Berlim, você tinha a invasão comunista cada vez mais intensa, né? Já sob a égide da Revolução Cultural, na Europa ali se espalhando. É claro que isso tudo foi um fator de alienação dos jovens e esses ali, jovens músicos de black metal, não são exceção. Então tem alguma ligação, tem alguma relação, entendeu? Então é questão de estar simplesmente acordado. É só questão de você expandir o seu horizonte e perceber um pouco a mais. E perceber que nós não podemos ter um culto idolátrico dessas coisas. Nós devemos colocar essas coisas no seu devido lugar. Pode curtir uma boa, eu também curto, mas no seu devido lugar. Porque senão você mesmo acaba se alienando. Se você começa a querer conferir a isso um valor, agregar a isso, né, um valor que ele não tem. Superestimar isso não faz bem. Pode ser até perigoso para o seu espírito, para a sua alma. Né? É sempre um risco existencial. Então tem que estar atento a isso. É só isso. O meu recado é esse, ok? Então esse vídeo vai substituir ali, tá? Aquele que eu coloquei antes, que é o Black Metal, de Marx a Euronymous, ok? Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência aí, ok?